Olá pessoal, tudo bem? Estava lendo aqui um texto no Salmo 45. Estava pensando em uma coisa que eu tenho visto nas músicas hoje em dia, principalmente essas mais modernas, que se referem a Jesus como o amado, e citam muitos textos de cantares, aquelas expressões, os teus perfumes são suaves, o teu amor é melhor do que o vinho, sou a tua noiva e coisas semelhantes. O Salmo 45, ele fala exatamente sobre isso. É um cântico de casamento real. É um cântico que começa exaltando o rei e depois fala de uma jovem que está se unindo ao rei em casamento. Este cântico de Salmo 45 provavelmente era cantado na cerimônia nupcial real. Ele começa dizendo: meu coração transborda num belo poema, eu dedico a minha obra a um rei, minha língua é a pena de escriba habilidoso. És o mais belo dos filhos dos homens, a graça escorre dos teus lábios, porque Deus te abençoa para sempre. Cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e esplendor. Vai, cavalga pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Tendes a corda do arco, tornando terrível a tua direita. Tuas flechas são agudas, os povos submetem-se a ti. Os inimigos do rei perdem a coragem. Teu trono é de Deus, para sempre e eternamente. O cetro do teu reino é cetro de retidão. Amas a justiça e odeias a impiedade. Eis porque Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Mirra e aloés perfumam tuas vestes. Nos palácios de marfim, o som das cordas te alegra. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. À tua direita, uma dama ornada com ouro de Ofir. Aqui é a descrição do rei e nós vemos como essa descrição ela se aplica não só ao rei de Israel, mas também ao Messias prometido. O texto de Hebreus aplica este trecho do teu trono, ó Deus, ou teu trono é de Deus, para sempre e eternamente, o cetro do teu reino é cetro de retidão, amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, ou eis porque Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Isso é citado em Hebreus e aplicado a Cristo, o Messias prometido. Então aqui vê-se a figura de um rei imponente, de um rei que tem poder. Ele fala de espada, do arco, um rei guerreiro, alguém que vem e que vem para estabelecer a justiça, que vem com o poder da espada. E então ele vai começar a descrever a pequena, a jovem, a princesa, né? Aquela que se unirá a este personagem imponente, maravilhoso. Ouve, ó filha, vê e inclina teu ouvido. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Que o rei se apaixone por tua beleza. Prostra-te à sua frente, pois ele é o teu Senhor. Percebo que essas músicas modernas que usam esse tipo de linguagem, a linguagem da paixão, né, a linguagem do amor, porque este casamento, desde o primeiro casamento de Adão e Eva, estes textos sobre casamentos, como o texto de Cantares e este texto que falam, né, que louvam a união de um rei com uma jovem estrangeira, eles falam sim, eles apontam para a união mística de Cristo com a igreja, a união do esposo, que é Jesus, com a esposa, que é a igreja. Assim como também Deus é o esposo no Antigo Testamento e Israel é a esposa, né? Ezequiel vai deixar isso mais claro. Mas, ao mesmo tempo que ele é o esposo, o amado, ele é o Senhor. Veja, vou ler novamente o versículo. Que o rei se apaixone por tua beleza, prostra-te à sua frente, pois ele é o teu Senhor.
Não é uma relação de casamento como a relação moderna, onde esposo e esposa estão em pé de igualdade. Este casamento é o casamento de um rei e, do outro lado, você tem uma jovem, uma princesa vindo de uma terra estrangeira, uma pequena, que o rei se apaixonou e se afeiçoou por ela, mas ela continua sendo uma jovem estrangeira. Então, ao mesmo tempo em que o rei é apaixonado por ela, ele ainda é rei. E a sua condição de apaixonado faz amá-la e faz com que ela possa ser introduzida à sua presença. Mas a condição real do rei faz com que ela tenha que se prostrar e reverenciá-lo por sua autoridade. Que os crentes continuem cantando sobre o amor de Cristo pela sua igreja, como o amor de um noivo por sua noiva. Mas que não esqueça que o noivo é o Senhor, que o noivo é o grande rei, na verdade, o rei dos reis. Que nós possamos sim cantar sobre o relacionamento de Cristo amoroso com sua igreja, mas isso não deve ser feito com base no casamento moderno, com base no casamento de um pecador com uma pecadora semelhante, mas com as bases que a Bíblia dá para esse tipo de ilustração. É o casamento de um rei, de um senhor, com uma jovem estrangeira. Dessa forma, a minha linguagem não pode extrapolar esse padrão. Eu não posso ver Jesus como o namoradinho, como a namorada vê o seu namorado, como o esposo vê a sua esposa, quando ambos têm o mesmo valor. Jesus tem um valor infinito, muito maior do que nós. Ele está muito acima de nós. Somos uma esposa, como igreja, que se prostra diante do esposo. Uma igreja, uma noiva que adora o seu noivo. Não uma noiva que vê o noivo e vê alguém que é igual a ela, comum. Não, somos uma noiva que chama seu noivo de Senhor. Que nós não percamos este parâmetro. Quando nós esquecemos do padrão bíblico, extrapolamos isso e vamos para os nossos próprios pensamentos, começamos a desenvolver com base naquilo que nós lemos, isso nos coloca num caminho perigoso. Que o Senhor nos abençoe, que possamos, sim, tratar Jesus como nosso amado, mas sem esquecer que Ele é o nosso Senhor.